Bom, eu sou um homem, atualmente eu tenho 38 anos. Eu conheci a minha esposa quando nós tínhamos 14, ainda na escola. A gente se conectou desde muito novo, a gente teve um relacionamento de adolescentes, nossos pais se conheceram, nós frequentávamos a mesma igreja católica, passamos no vestibular no mesmo período, fizemos a mesma faculdade, nos formamos no mesmo ano e namoramos durante a faculdade. Foi onde a gente namorou, porque antes a gente era melhores amigos, a gente já tinha ficado, mas foi um pouquinho turbulento, porque a adolescência dos dois, cada um tinha uma forma diferente de lidar com o sentimento, e os nossos pais não apoiavam o relacionamento naquela idade. Sempre fomos orientados que quando nós chegássemos na vida adulta, se fosse para ser, seria. E quando nós chegamos na vida adulta, que foi na faculdade, a gente viu que a gente realmente gostava muito do outro, sempre houve respeito apesar das nossas diferenças, e foi quando nós começamos a namorar. Assim que nós nos formamos, eu e ela casamos na igreja, tivemos um casamento maravilhoso, com todo o apoio dos nossos pais, dos pais dela, das nossas famílias. Com 3 anos de casados, ela ficou grávida das minhas filhas, elas eram gêmeas, e a gente teve uma vida muito feliz durante todo esse processo. Depois de um tempo, nós decidimos que mudaríamos de Curitiba para São Paulo. Foi o que nós fizemos. Nós saímos de Curitiba, fomos para São Paulo, começamos a ter uma vida ali. Eu tive uma oportunidade de emprego, minhas filhas começaram a estudar. Só que muitas das vezes eu não conseguia voltar para Curitiba para estar com a família, coisas do tipo. E como ela tinha um horário mais flexível, ela sempre ia. Então, em uma dessas vezes que ela foi, ela não voltou mais. O avião dela caiu. E no avião que caiu, foi ela e as minhas duas filhas. Foi muito doloroso, ainda é recente, é uma coisa que dói, que machuca, que, que traumatiza, e foi muito difícil para mim. São Paulo já é uma selva de pedras, já é um lugar onde o trabalho engole a gente, e ela era o pingo de luz dentro da minha casa. As minhas filhas, elas ainda eram pequenas e eu estava vivendo a melhor fase delas. E eu tinha 3 mulheres para me regar de amor. E isso me fazia ser humano. Isso me fazia sentir vivo. Isso me fazia me sentir homem. E eu tinha um propósito. Tudo perdeu sentido para mim. Porque o que eu faço agora, o dinheiro que eu tenho é para quê? Para onde eu vou? Eu me tornei extremamente depressivo. Foi muito complicado. Minha família ficou muito preocupada comigo. Minha sogra e minha mãe vieram para São Paulo, ficaram quase um mês comigo. Eu confesso que ainda choro. Ainda dói, é muito difícil para mim. Eu sinto o cheiro dela. Eu sinto falta dela. Às vezes eu escuto a voz das minhas filhas. E isso é uma coisa que eu fico me perguntando, será que um dia isso vai passar? Será que um dia eu vou deixar de ouvir essas vozes? Será que elas estão aqui ou será que eu tô ouvindo vozes? Será que eu tô ficando louco? Meu rendimento no trabalho caiu, despencou, né? 80% da minha disposição de trabalhar foi pro estaca zero. Eu comecei a treinar, comecei a sair com alguns amigos que vieram de Curitiba para São Paulo. Sempre vem, os caras são tão feras que começaram a fazer rodízio deles, né? Tipo, um mês vem um, outro mês vem outro. E os caras sempre me apoiaram, assim. As esposas, que eu e a minha esposa fomos padrinhos de casamento, e eles foram padrinhos do nosso casamento, os meus padrinhos, eles foram padrinhos mesmo. Eu acho que agora eu entendi o propósito de uma padrinhagem, de um casamento, sabe? Esse suporte. Os caras me trataram igual irmão mesmo. Fizeram
de tudo e fazem de tudo para não me deixar sozinho, para não me fazer sentir sozinho, para estar do meu lado, para me apoiar, para me fazer sorrir, o que às vezes é doloroso, eu vou ser sincero. Às vezes quando eles vêm eu falo, só não traz a sua esposa. Eles entendem, não dá. Eu espero que elas não fiquem magoadas comigo, mas é que quando eu vejo elas e vejo ele, eu lembro da minha. E me dói saber que eu não tenho isso mais. E eu não quero ficar emanando energia negativa pros caras, sabe? E isso começou a se tornar até complicado pra mim. Bom, o tempo passou, os anos passaram. Foi muito difícil me incentivarem a fazer terapia, mas o meu próprio chefe, que sempre me tratou com muito respeito e sempre viu o potencial que eu tinha dentro da empresa, ele foi um dos caras que falou, você precisa fazer terapia. Você precisa buscar ajuda, cara. Porque senão fica difícil, a gente precisa de você na empresa, a gente precisa de dar um jeito nisso. Então eu, por pressão, assim, do trabalho, da minha mãe, dos meus amigos, eu decidi começar a me tratar, sabe? Tratar o meu psicológico. Quadro, depressão. Como não entrar em depressão? Eu vivo passado todos os dias, né? Dói. Mas eu fui conseguindo me equilibrar. Eu comecei a treinar, na verdade eu comecei um esporte novo que eu não fazia, comecei a mudar o local de trabalho e fui aconselhada até a mudar de apartamento, sabe? Coisa que eu tive muita resistência, porque o cheiro dela tava lá, parece que o perfume dela ficou impregnado nas paredes do nosso apartamento. Ou eu que tenho tanta saudade que sinto isso ainda. Mas eu fiz. Eu mudei de apartamento, eu troquei de carro pra tocar a minha vida, sabe? Pra conseguir lidar, conseguir viver. Eram minhas duas menininhas e o grande amor da minha vida. E fiquei muito revoltado com Deus também. Por que ele me tirou logo elas? Por que não fui eu? Sabe? Por que não fui eu? E isso foi muito difícil pra mim. Com o tempo, com os anos, eu comecei a respirar fundo, eu comecei a me conhecer melhor, comecei a ir nos eventos de imersões, de pessoas empresárias, de desenvolvimento, fui me tratando, fui melhorando, fui voltando a sorrir, fui voltando a entender. O luto, que demorou uns anos, começou a fazer mais sentido para mim. Eu voltei a orar bem de pouco, porque minha revolta foi tão grande que eu passei a não acreditar em Deus. Mas depois eu fiquei um dia muito doente, muito mal. Fui pro hospital, peguei uma bactéria e eu quase fui de arrasto também. Fiquei 8 dias internado na UTI. Foram 5 dias na UTI e 8 dias internado. E aí ali eu lembro de um dia eu fechar os meus olhos e ouvir a voz de Deus. Ele falou comigo. Ele falou que eu não era meu momento ainda para eu ser forte, que eu ia entender isso, mas não ia ser agora. E depois eu acordei e no outro dia eu recebi alta. Foi muito Deus mesmo. Então ali eu comecei a fazer as pazes com ele. Comecei a entender que talvez ele tivesse ali para mim, por mais que eu não estivesse mais para ele. Então eu fui de pouco a pouco. Um amigo do trabalho começou a jogar tênis. Eu achei interessante, fui jogar tênis com ele. Comecei a jogar tênis. E a galera ali do tênis é uma galera muito boa, muito alto nível, alto padrão. Galera do Golf Clube, gente fina. E aí, numa dessas, apareceu uma mulher muito bonita, muito sorridente. E depois de anos, essa foi a primeira vez que eu acredito que eu olhei pro rosto de uma mulher, sabe? Eu tava tão fechado que eu não queria ver a cara de ninguém. Mulher nenhuma. Nenhuma pra mim prestava. Era só minha mulher mesmo. Então eu olhei pra ela olhou pra mim, ela sorriu. E bem lentamente, toda vez que eu ia jogar tênis, ela tava lá.
E de pouco a pouco, bem lentamente, a gente foi se aproximando. Foi um oi, na outra vez um oi, tudo bem? Na outra vez, oi, tudo bem, qual o seu nome? Na outra vez, oi, tudo bem, você vem toda semana? Tipo isso, sabe? Sei lá, foi uns meses pra gente desenvolver um diálogo. Eu confesso que eu não sabia chegar numa mulher, sabe? Eu não tinha prática. Comecei a gostar da minha ex-esposa com 14 anos. E como que eu ia chegar numa mulher? Se a mulher que eu me relacionei na escola foi a mulher que eu namorei, que eu casei, que eu tive filho e que eu perdi, virei viúvo. Não, não tava pronto pro mercado, sabe? Pra mim era tudo muito novo. Tinha medo, assim, de como que eu ia ser interpretado. Achava que minha idade também, 30 e poucos anos, é um cara novo, mas sei lá, que talvez não tivesse pronto pra estar ali, entender como funciona a cabeça das mulheres hoje em dia. Eu entendi a cabeça da minha mulher. Queria entender a cabeça de outra. Então, isso pegou muito pra mim. Então, ela que teve muito passo de vir falar comigo, sabe? E ela até me julgou tímido. Pode ser que sim. Tímido, retraído, tudo isso aí. Pode ser que eu era mesmo. Mas eu ia tratando isso na terapia. Eu ia falando dela. E minha terapeuta que me acompanhou durante todo o processo, ela ia me encorajando, ela ia me aconselhando, ela ia me preparando. E aí essa mulher começou a se aproximar de mim. Ela era muito carinhosa, e aí eu fiquei com um pouco de medo. Sabe que eu não sabia se eu contava pra ela a minha história ou não, eu tinha medo de como eu ia ser julgado. Será que eu conto que eu já casei, que eu já fui viúvo, que eu já fui pai, que eu não sou, que eu não tenho mais os meus anjinhos aqui? Tipo, como eu vou contar isso pra ela? Então isso fazia eu querer me afastar e a terapeuta falava: "Calma, volta aqui pro lugar". E era uma loucura, cara, na cabeça. Eu falava: "Nossa, e agora? Como que eu vou lidar com isso?". Então, ela sempre foi muito compreensiva. Ela se aproximava, ela conversava, ela era uma excelente ouvinte. Ela ouvia e ouvia e ouvia e ouvia, e eu falava, 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 porque depois que eu peguei confiança nela, eu acho que eu nunca tinha tido um papo tão profundo com uma mulher na minha vida depois da minha mulher. E ela foi essa pessoa. Então, acabei começando a desenvolver um sentimento de carinho por ela. Não vou falar que é amor, que eu acho que amor era muito, mas um carinho, um afeto, mas ainda não estava pronto para coisas a mais. E ela parecia toda fogosa, sabe? Tava doida para me agarrar, para me beijar, e eu tipo, nossa, cara, como que eu vou fazer isso? Isso é um negócio nem levantar. A vergonha que eu vou passar com essa mulher, tipo, eu preciso estar pronta, isso me deixava nervoso. E falar isso com a terapeuta me deixava mais nervoso ainda. Tipo, nossa, cara, que situação. Foi muito delicado, foi um processo muito lento para mim. Até que, de pouco a pouco, eu fui. A terapeuta ela me inspirava a ser sincero com a mulher. Ela falava: fala isso, fala dessa sua insegurança, deixa ela saber. E aí ela vai poder escolher se ela quer ficar ou se ela vai embora. E se ela for embora, é porque ela não tem que ficar. Isso me fortalecia. E quanto mais eu falava da minha vida para ela, mais ela ficava. Então eu fui entendendo que ela não tinha problema com a minha história, que ela não tinha problema com o meu passado, que ela não tinha problema com as minhas inseguranças, que ela estava entendendo o lugar que eu estava, que apesar dela ser toda fogosa, muito bonita, toda. Ela era muito bonita e usava uma roupa super, super bonita e cheirosa e elegante, inteligente, formada, cheia de qualidade, sabe? Uma mulher cheia de vida. E aí eu, de pouco a pouco, fui me encantando com ela. Nossa, a primeira vez que a gente foi ficar, eu tentei ser todo romântico, eu suava, eu tava tão nervoso. Não sabia, assim, se eu ia dar conta, mas eu tentava fazer o que a terapeuta falou, não foca nisso, só vive. Então era o que eu tentava fazer, sabe? Só vive, só vive. Na hora do vamos ver mesmo, a gente foi muito devagar, foi aquela coisa cheia de preliminares. E isso foi muito importante, porque eu sei que às vezes a preliminar, ela parece uma coisa mais pra mulher, mas eu acho que pela minha insegurança e pelo meu estado emocional, foi muito importante pra mim. E ela teve esse respeito. E a gente conseguiu ter a nossa primeira noite. E foi assim, sensacional. Ali eu percebi que eu tava vivo. Ali eu percebi que, tipo, eu tô aqui, yes! Tipo, uou, eu ainda consigo, eu sou homem. Tipo, foi um sentimento muito grandioso dentro de mim. Foi uma vitória. Foi uma vitória. Eu ainda tinha receio de compartilhar isso, apesar da minha sogra, minha mãe,
meus cunhados, todo mundo falava que eu tinha que seguir minha vida, que eu não podia ficar como eu tava. As pessoas se preocupavam comigo. Então todo mundo me apoiava a seguir, todo mundo me apoiava a conhecer uma pessoa, todo mundo me apoiava, todo mundo falava, você é tão bom, você tem um coração tão bom, você não merece ficar sozinho, você não merece ficar vivo pra sempre, você não merece carregar essa amargura no seu coração, você tem muito amor pra dar, dê o amor que você tem. E isso me fortalecia também. E ela foi essa pessoa. Eu tive um amor muito grande por ela, um carinho muito grande, a gente começou ali a desenvolver, né? E ainda correndo o risco de ser só aquilo. Só que já tinha uns 2 meses que a gente tava assim, saindo, que a gente se conhecia, já tinha uns 6, pra vocês terem ideia. Então foi tudo muito devagarzinho mesmo, assim, sabe? Tudo muito respeitoso. E aí a gente começou a desenvolver um sentimento, né? Um acolhimento, um amor um com o outro, uma coisa de namorados mesmo, né? Foi quando eu decidi pedir ela em namoro, levei ela num restaurante maravilhoso que ela falava que gostava, mandei preparar tudo, fiz o pedido com um anel super bonito. Tudo isso foi me deixando assim, seguro, entendendo que eu tinha que seguir minha vida, porque lá no fundo eu levava pra terapia o sentimento de traição. Eu tinha um sentimento que estava traindo a minha esposa. Eu tinha um sentimento que eu não podia estar fazendo aquilo, sabe? Que eu estava traindo. Só que eu tinha que separar o luto da realidade. Eu tinha que entender que eu estava vivo, que eu não podia morrer junto com a minha esposa e com as minhas filhas. Porque elas mereciam a minha felicidade, sabe? Mas isso é muito duro. Entender isso é muito duro. E aí a gente começou a ter uma relação. Quando a gente começou a namorar, ela mudou. Do nada, ela começou a se incomodar quando ela ia na minha casa com a foto da minha esposa e das minhas filhas. Ela já não queria mais a foto no lugar principal, porque ela queria uma foto nossa. Ela queria que eu guardasse a foto dentro do guarda-roupa, sabe? Que colocasse na carteira. Eu ia explicar para as pessoas que eu namoro, sendo que eu falo esposa e não ex-esposa. Como que eu chamo a minha sogra de sogra e não ex-sogra, sendo que a mãe dela que tem que ter esse posto. Isso ia me encher na minha cabeça. Só que eu não sei. E hoje eu compartilho com vocês essa história porque eu não sei o que eu faço. Eu não sei se ela tá certa e eu devo mesmo dar esse lugar a ela, ou se ela tá sendo ciumenta excessiva por não entender que ela tá discutindo e brigando comigo e exigindo de mim que eu oculte as minhas filhas e a mãe das minhas filhas, a mulher que eu mais amei na minha vida, que eu guarde isso. Ela não mora comigo, a gente ainda não é casada, a gente demorou tanto pra chegar até aqui, por que há 1 mês de namoro a gente já tem que tomar essas atitudes? Ela começou a ter pressa com algumas situações, ela parou de respeitar o meu tempo, e isso tem gerado muita briga no nosso relacionamento, porque tá desgastado já. A gente tem pouco tempo de namoro e eu tô cansado já. E eu fico pensando, será que eu termino? E aí já me deixa mais confuso ainda. Foi tão difícil chegar aqui, foi tão difícil desenvolver um amor por ela, foi tão difícil eu conseguir, sabe, me conectar com alguém. E agora que eu me conecto, que eu vejo esse amor, que eu vejo um futuro com ela não respeita mais o meu tempo. E é como se eu que tivesse errado, porque eu tenho que ter a pressa de tirar as coisas da minha casa e eu não tô pronto para isso ainda, e isso tá me deixando confuso. E mesmo que eu leve para terapeuta, eu não tô conseguindo discernir o que é certo e o que é errado, se ela tá com muita pressa ou se eu realmente deveria guardar as fotos da minha filha e da minha ex-esposa, se eu deveria ter começado esse relacionamento, visto que até para falar eu ainda não consigo colocar a minha mulher no passado. Tá sendo um mix de confusão dentro da minha cabeça. E eu compartilho com vocês porque eu quero a opinião de vocês. O que vocês acreditam que seria o melhor? Vocês acreditam que ela tá certa? Que eu deveria mesmo deixar tudo, encarar essa relação como se eu não tivesse um passado? Eu deveria falar pra ela pra gente dar um tempo, pra gente se afastar e ainda continuar no meu processo de amadurecimento emocional até conseguir colocar minha mulher como ex-mulher? Será que eu vou conseguir um dia colocar a mãe das minhas filhas como ex-mulher? Sabe? Tudo isso é tão confuso pra mim e seria muito legal se eu conseguisse ter a opinião de vocês. Oi, my cats, tudo bem com vocês? Eu fiquei muito emocionada quando eu li essa história. Eu fiquei assim,
impactada mesmo com a força e também por ser um homem, né? Aqui no canal a gente quase nunca vê histórias de homem, é uma história emocionante demais. Eu acredito que você tem que respeitar o seu tempo, você tem que respeitar o seu espaço. E às vezes você nunca vai conseguir colocar ela como a sua ex-mulher. Você sempre vai ter esse sentimento dentro de você. Mas é preciso tempo para se adaptar. Eu vou dar um exemplo real e eu espero que quem eu fale aqui não fique mal com a situação, mas o pai do meu filho, ele foi criado pelo padrasto dele. O pai dele faleceu quando ele tinha 8 meses de vida. E a mãe dele nunca negou o pai dele. Sempre que pessoas chegam e falam da história do pai do meu filho, ele mostra foto, ele mostra vídeo, ele aparece, ele fala, ela fala que foi casada com ele, ela conta histórias, tudo na frente do atual. Ele não se importa, porque ele tem respeito pelo falecido. Ele tem respeito pelo filho que ficou, porque afinal de contas, quando a mãe, né, minha ex-sogra, fala do pai do meu ex, o meu ex, ele tá ouvindo falar do pai dele, né? E ele escuta isso com amor, vê que a mãe fala com amor, vê que a mãe fala com carinho. E o mais legal é que ele chama o padrasto de pai, e o padrasto, que ele chama de pai, tem tamanho respeito pelo pai dele que faleceu. E eu sinto que isso é uma harmonia. Então, precisa de ser harmonioso. Eu acho, né? Precisa de ser harmonioso. Se existe uma pressão, talvez já não é legal. Se você tá confuso, já não é legal. Se tá gerando briga, já não é legal. Então, ou ela entende e ela vai devagar, porque não é porque você pediu um namoro que as coisas precisam se apressar, porque de um namoro para um casamento tem gente que demora 10 anos, entendeu? Não que você vai demorar, mas vocês demoraram tanto para chegar até aqui, e eu acho que talvez essa pressa, na verdade, ela seja um controle. E eu falo muito sobre isso, né? Tem muitas pessoas que, infelizmente, elas acabam deixando com que o controle faça parte dela, né? E aí ela quer controlar as atitudes do outro, ela quer mudar o outro, e aí ela acaba perdendo a oportunidade de viver uma coisa incrível, porque ela está sendo impulsiva, porque ela está empolgada. Existe uma grande diferença entre a empolgação e o entusiasmo. O entusiasmo é o divino dentro do nosso coração, nos guiando por um caminho próspero, por um caminho de alegria, por um caminho de paz e sem pressa. Agora, a empolgação, ela pode gerar ansiedade, ela pode gerar gatilho, ela pode gerar erros, ela pode gerar ciclos viciosos. Então, a empolgação, ela é algo impulsivo. E o impulsivo gera controle. Então, às vezes, o pedido de namoro causou empolgação e ela tá impulsiva, querendo controlar. Caso ela estivesse apenas entusiasmada, ela continuaria respeitando o seu tempo, o seu espaço, e de pouco a pouco, com muito cuidado, ela usaria uma linguagem de respeito para ir trocando esse lugar dentro do seu campo, sabe? Dentro da tua vida, com muito respeito, com muito carinho, com muito amor, porque isso sempre vai fazer parte da sua história. Então, a pessoa que estiver com você, ela precisa entender e respeitar esse momento. E eu espero do fundo do meu coração que, talvez, pode ser que não seja ela também. Talvez ela foi apenas a portinha, né, para abrir esse lugar na sua vida, para te mostrar que você pode, que você é capaz. Então, ou ela leva esse relacionamento com entusiasmo e com alegria no coração e respeita o seu tempo e o seu espaço, e assim você também seja recíproco, respeitando o tempo e o espaço dela. Quando vocês estiverem à casa de vocês, talvez as coisas seriam diferentes. Mas se ela continuar querendo mudar a sua rotina, a sua casa, a sua vida, antes mesmo de serem vocês, né? Talvez é um sinal, já é uma red flag te trazendo para o mundo atual, te atualizando do que está acontecendo no mundo atual. Se chama red flag, uma bandeira vermelha, para você se atentar aos sinais, para você poder seguir a sua intuição e um caminho de prosperidade, de felicidade. Espero que você tenha luz e que você tenha transformação no seu relacionamento, no seu coração. E se você também já perdeu alguém, tem uma história de amor e quer contar pra mim, me manda no historiascanaldetipaulo@gmail.com, se torne um membro pra você assistir todos os vídeos antes de todo mundo, que eu libero pra vocês. Curta, comenta, compartilha, se inscreva. Um beijo e até o próximo vídeo.